Roboão foi o filho e sucessor de Salomão e neto de Davi. Sua história é narrada na Bíblia, principalmente nos livros de 1 Reis e 2 Crônicas. Ele é lembrado por sua falta de sabedoria ao lidar com o povo de Israel, o que acabou levando à divisão do reino em duas partes, o reino de Judá, ao sul, e o reino de Israel, ao norte. Roboão ascendeu ao trono de Israel logo após a morte de seu pai, Salomão. Esse período foi marcado por insatisfação entre as tribos do norte, que sentiam o peso dos impostos e da carga de trabalho que Salomão havia imposto para manter seu grande reino e suas obras de construção, incluindo o templo em Jerusalém e seu palácio. Quando Roboão foi a Siquém para ser coroado, as tribos do norte viram ali uma oportunidade de se manifestar contra essas práticas pesadas. Representantes das tribos do norte, liderados por Jeroboão, que havia voltado do Egito após a morte de Salomão, pediram a Roboão que diminuísse a carga tributária e o peso do trabalho compulsório que seu pai havia imposto. Eles disseram a Roboão: teu pai fez pesado nosso jugo, alivia, pois, agora, a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e te serviremos. 1 Reis 12h04. Roboão pediu 3 dias para refletir sobre a resposta que daria ao povo. Nesse intervalo, ele buscou conselho com 2 diferentes fontes, os anciãos que haviam servido a Salomão e os jovens que haviam crescido com ele. Os anciãos, que eram homens mais experientes e sábios, aconselharam Roboão a atender ao pedido do povo, dizendo que, se ele fosse bondoso e justo com eles, os israelitas o serviriam fielmente. 1 Reis 12h07. Esse conselho visava preservar a unidade do reino e garantir um reinado pacífico. Porém, Roboão também consultou os jovens que haviam crescido com ele, e estes, de maneira mais arrogante e imprudente, sugeriram que ele aumentasse ainda mais a carga sobre o povo para mostrar sua autoridade. Eles disseram: diz a eles, meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos do meu pai. Meu pai vos impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. 1 Reis 12:10-11. Infelizmente, Roboão optou por seguir o conselho dos jovens, buscando afirmar sua autoridade de forma rígida e arrogante, ignorando o pedido do povo. Quando Roboão deu sua resposta severa ao povo, as tribos do norte, lideradas por Jeroboão, se revoltaram contra ele, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não temos herança no filho de Jessé. Cada um às suas tendas, ó Israel. 1 Reis 12h16. Esse foi o momento da divisão do reino. As 10 tribos do norte formaram o reino de Israel sob o reinado de Jeroboão, enquanto Roboão ficou apenas com o reino de Judá, que incluía as tribos de Judá e Benjamim, no sul, além da cidade de Jerusalém. Após a divisão, Roboão tentou reunir um exército para reconquistar as tribos do norte e reunificar o reino. Ele juntou uma força de 180.000 soldados das tribos de Judá e Benjamim para lutar contra o reino de Israel. No entanto, o profeta Semaías recebeu uma mensagem de Deus para Roboão e seu exército, dizendo que eles não deveriam lutar contra seus irmãos de Israel, pois a divisão era um decreto divino. Roboão obedeceu à ordem do profeta e abandonou a ideia de guerra contra Israel. 1 Reis 12:22-24. Roboão permaneceu como rei de Judá por 17 anos, governando a partir de Jerusalém. Seu reinado, no entanto, foi marcado por idolatria e afastamento dos caminhos de Deus. O povo de Judá construiu altares e postes sagrados em locais altos e introduziu práticas pagãs, como a adoração de ídolos e ritos estrangeiros, algo que desagradou a Deus. 1 Reis 14:22-24. Roboão não conseguiu manter a fé e os princípios que Davi, seu avô, havia defendido. Durante o 5º ano de seu reinado, Judá foi invadida por Sisaque, rei do Egito, que saqueou o templo e o palácio real, levando grande parte dos tesouros que Salomão havia acumulado, incluindo os escudos de ouro. Roboão, em resposta, substituiu os escudos de ouro por escudos de bronze, simbolizando a perda do esplendor do reino sob sua liderança. 1 Reis 14:25-28. Morte e legado. Roboão faleceu após 17 anos de reinado, e foi sepultado na cidade de Davi, em Jerusalém. Seu filho Abias, ou Abião, o sucedeu como rei de Judá. 1 Reis 14h31. A Bíblia reflete sobre o reinado de Roboão como um período de enfraquecimento espiritual e político.
Ele é lembrado principalmente por seu papel na divisão do reino e pela falta de sabedoria em governar, ao contrário de seu pai Salomão, que foi conhecido pela grande sabedoria. A história de Roboão é frequentemente citada como um exemplo de como a falta de sabedoria e de humildade em um líder pode levar a consequências duradouras. Sua decisão de rejeitar o conselho dos anciãos e impor uma liderança mais dura e autoritária levou à fragmentação do reino e a uma era de conflitos entre os reinos de Judá e Israel. A história de Roboão ilustra a importância de ouvir conselhos sábios e de governar com humildade.